apresentar. Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Juan, eu que dei a aula passada para vocês, a videoaula passada. Quem não assistiu, volta lá e assiste, tá bom? Quem já assistiu me conhece. Eu estava aqui presente na aula passada, onde nós falamos sobre intoxicação alimentar, os tipos de intoxicação. Então, relembra lá pra gente vir assistir essa aula. Hoje nós vamos ver assuntos importantes que devem ser relembrados todos os dias. São coisas comuns de acontecer no dia a dia, ainda mais agora que a gente tá com quarentena. Esses assuntos precisam ser relembrados todos os dias, tá bom? Não se esqueçam, pede pra mamãe, pro papai ou responsável deixar o nome de vocês aqui no comentário, que vai contar aquele pontinho importante pra vocês depois, certo? Então vamos lá pra aula. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos, como na aula anterior. O primeiro deles vai ser asma, o segundo, ataque de pânico, e o terceiro é convulsão. Sobre esses 3, nós vamos ter momentos em que a gente vai precisar agir, certo? E aí a gente vai precisar que vocês comecem a gravar em casa e enviar pra gente, vocês praticando. É importante que o pai e a mãe de vocês gravem vocês fazendo, porque você aprende mais na prática do que na teoria. Então é mais fácil você aprender praticando. E o importante também do pai e a mãe gravar e mandar pra gente é que a gente vai estar sempre postando nas redes sociais, tá? E lá vocês estão ensinando outras crianças a fazer o mesmo, certo? Então, com a prática de vocês, além de vocês aprenderem, vocês vão estar ensinando outras crianças pelas redes sociais a fazer o mesmo. Então, como eu tinha dito pra vocês, o primeiro assunto que nós vamos falar aqui é sobre asma, né? Acredito que vocês aí em casa sempre conheçam alguém que tem asma, ou até mesmo você pode ter asma, tá? Quem não conhece, para quem não conhece, eu já vou explicar aqui agora. Asma, ela é uma inflamação nos brônquios, que é um órgão importante da nossa respiração. Lembra que na aula passada eu falei para vocês
que o diafragma ele é um músculo muito importante para a respiração, hoje nós vamos falar sobre os brônquios, que é um órgão importante para nossa respiração, tá? Os brônquios, eles são um tubinho que no final dele, ele tem como se fosse uma raiz de árvore, tá? E ele acaba se conectando ao pulmão. E a asma, ela é justamente uma inflamação nessas raízes dos brônquios. E quando tem essa inflamação dos brônquios, ela é chamada de asma. O que causa essa inflamação? Essa inflamação, ela pode ser causada até mesmo através de pó, pelos de ursos de pelúcia ou até mesmo de algum animal de estimação que você tem em casa. Muitas vezes isso pode causar a inflamação dos brônquios, tá? A primeira coisa que você vai ver e que vai sentir são sintomas de bronquite, que ela é a primeira fase. Ou seja, para ter uma asma, você precisa ter uma bronquite antes, porque é através da bronquite que quando ela acaba ficando mais forte, ela acaba virando uma asma. A asma ela é muito perigosa, pessoal. Por quê? Quando você tem uma crise dessa doença, muitas pessoas falam que você fica com falta de ar. Isso depende bastante. Por quê? O que acontece? A asma, ao invés de você ficar com falta de ar, o que acontece? Você acaba puxando tanto ar e não consegue soltar. É isso que é a asma. Muitas pessoas falam que é falta de ar, mas não. A asma, ela é quando você acaba puxando o ar, mas não consegue soltar. Lembra que eu falei pra vocês na aula anterior que toda doença, ela tem uns sintomas, que é o que a gente sente e que a gente descobre através disso que nós temos alguma doença? Então vamos lá. Os sintomas da asma. O primeiro deles é a tosse e dor no peito, tá? A partir do momento que você tem tosse, dor no peito, a falta de ar, no caso quando você tem uma crise não consegue soltar o ar, tá? Um resfriado comum, todos esses sintomas, eles são causadores de uma asma, tá? E aí agora vocês devem estar perguntando, o que a gente deve fazer, como que a gente deve agir diante de uma pessoa que tem asma? Não sei se vocês já conseguiram ver uma pessoa que tem crise de asma e tal, mas a crise de asma, pessoal, ela pode ser tão perigosa que ela afeta as pessoas e que você não pode nem fazer atividades diárias comum, como até mesmo subir uma escada ou correr, brincar de pega-pega, todos esses tipos de coisas que vocês gostam de fazer, muitas pessoas que têm asma não podem fazer. Tá? Por ela ser muito perigosa, por ela afetar a nossa respiração, que ela é muito importante para a gente sobreviver. Então é muito mais fácil você evitar esse tipo de atividade física pelas pessoas que têm asma, ou até mesmo do que você acabar tendo várias crises de asma que tenho certeza que ela é muito ruim, tá? E acredito que ninguém gostaria de passar por isso. Como que eu devo agir? Como que eu posso ajudar uma pessoa que tem asma, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é acalmar a pessoa, e até mesmo quando a gente vê a pessoa com asma, a gente acaba ficando desesperado sem saber o que fazer. Então, o primeiro passo é nos acalmar para depois acalmar a pessoa. O segundo passo, a gente deve procurar uma cadeira, e toda cadeira, ou a maioria, ela tem essa parte aqui, ó, que seria as costas da cadeira, certo? A parte do encosto. O que a gente deve fazer? Nós devemos virar a pessoa com o peito encostado aqui, nessa parte, e com os braços virados para lá, da forma com que a gente consiga apoiar o cotovelo da pessoa nas costas da cadeira, e com isso facilitando a respiração da pessoa. Depois que a gente colocou a pessoa com o cotovelo apoiado nas costas da cadeira, para facilitar a respiração, a gente deve perguntar para ela se ela faz o uso de algum medicamento, ou até mesmo aquela bombinha de asma, como deve estar aparecendo aqui para vocês, tá? Essa bombinha de asma, ela é uma substância química que quando a gente coloca na boca e puxa, o que ela acontece? Ele leva essa substância química até os brônquios, lá onde eu falei para vocês, que é aquela arvorezinha,
lá do nosso pulmão. E aí você levando essa substância química, esse remédio para lá, ele ajuda a tirar o ar de todo de dentro do nosso pulmão, tá? E é isso que facilita e é para isso que serve a bombinha. Então a gente deve perguntar para a pessoa se ela faz esse uso e aonde deve estar, porque se ela tem asma, ela provavelmente deve estar andando com a bombinha, tá bom? Caso contrário, você fez todos esses tipos de procedimentos, que você tentou ajudar a pessoa de todas essas formas e não adiantou, você deve encaminhar essa pessoa até um pronto-socorro ou ligar para alguma emergência, tá? O assunto sobre a asma a gente encerra por aqui. Eu ensinei para vocês o que é asma, o que nós devemos fazer para ajudar uma pessoa com asma e até mesmo os sintomas da asma. Se vocês ficaram com dúvida, alguma coisa, manda a dúvida pelo WhatsApp ou até mesmo aqui embaixo que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Agora nós vamos partir para outro assunto, que seria o ataque de pânico. Muitas pessoas não sabem o que é ataque de pânico, mas muitas sofrem desse ataque. Pesquisas mostram que 4 a 6 milhões de pessoas brasileiras têm ataque de pânico, tá? Então assim, não são poucas pessoas, são muitas pessoas que têm a crise ou esse ataque. O que acontece no ataque de pânico? O ataque de pânico, ele é uma ansiedade, é uma crise de ansiedade muito forte que uma pessoa tem. A pessoa acaba ficando desesperada. E essa crise de ansiedade, ela só aumenta até ela chegar no máximo da pessoa. E isso leva a pessoa a uma crise de angústia muito forte, porque ela acaba não sabendo o que fazer. E lembra pra você que eu falei pra vocês que toda doença tem um sintoma? Então, não é diferente com o ataque de pânico. Quais são os sintomas, tá? O primeiro deles é o coração acelerado, tá? Então parece que o coração vai sair pela boca de tanto que ele tá batendo aqui dentro. O segundo é a falta de ar. Muitas vezes, quando você tá com o coração acelerado, vem uma falta de ar, tá? São os sintomas que ligam um ao outro. O coração acelerado e a falta de ar. A respiração ofegante também é um dos sintomas do ataque de pânico. A sensação de que você está sendo sufocado e até mesmo um sentimento de terror, um pensamento de terror, assim, que está acontecendo alguma coisa de ruim, tem alguma coisa de ruim que vai acontecer com você. E isso tudo pode causar um ataque de pânico, tá? Lembrando, existem muitas pessoas no Brasil que têm essa doença, mas muita gente não sabe. Por isso que é muito importante vocês saberem como que a gente vai agir diante de uma pessoa que tem ataque de pânico. E o que a gente deve fazer diante de uma pessoa que tem ataque de pânico ou que está tendo uma crise de ataque de pânico ali no momento? A primeira coisa é você se acalmar para tentar acalmar a pessoa, tá bom? Então, às vezes você não vai saber o que fazer, que você tá com aquele sentimento que você não vai saber o que fazer. Primeiro, respira fundo, pensa no que você vai fazer para depois você agir, tá bom? E você deve perguntar para a pessoa se ela reconhece que ela tá tendo um ataque de pânico ou não, tá bom? Primeiro você deve perguntar para ela se ela reconhece ou se ela já passou por aquilo alguma vez na vida. Por quê? O ataque de pânico, ele tem os sintomas muito parecidos com um ataque cardíaco. Então, uma pessoa que já teve ataque de pânico, ela vai saber se ela já teve esse sentimento, se ela já teve esse tipo de sintoma. Em casos de dúvidas, se você está com dúvida ou se a pessoa não tem certeza se ela já sentiu aquilo, você deve encaminhar ela para um médico ou chamar uma emergência, porque se você não sabe e nem a pessoa sabe, ela pode tanto ter esses sintomas e acabar tendo um ataque cardíaco, ou ela pode ter esses sintomas e ter uma crise de pânico. Então, se você não sabe o que é, a melhor forma é encaminhar ela para uma emergência. Uma outra coisa que a gente deve fazer é não ir contra a vontade daquela pessoa. Por quê? Ela já vai estar desesperada ali no momento, certo? Ela não vai saber o que fazer. Só que, se ela tem a vontade de ir ao médico, é porque ela, com certeza, ela deve estar sentindo alguma coisa demais ou algo a mais
E aí ela tem certeza ou ela acha que deve ir ao médico por conta desse sentimento estranho que ela deve estar sentindo, tá bom? Como eu disse pra vocês, pode ser tanto um sintoma de ataque cardíaco ou até mesmo um sintoma de ataque de pânico. Outra coisa que a gente deve fazer no momento é usar algum tipo de frase motivacional para a pessoa, mas não aquele tipo de frase, ai, fica calma. Não, porque a pessoa está desesperada, ela não vai ficar calma. Você deve usar um tipo de frases, por exemplo, vai passar, ou até mesmo falar para a pessoa que ela já teve esse tipo de crise e que tudo vai ficar bem com ela, tá bom? Não fica falando se acalma ou o que está acontecendo, porque você vai acabar desesperando mais a pessoa, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Ou se ela sabe, ela não vai acabar falando ali no momento, a não ser que você pergunte com calma e sabendo perguntar para ela, tá bom? E uma curiosidade aqui para vocês sobre ataque de pânico, tá? Uma pessoa que tem ataque de pânico, ela é diagnosticada com ataque de pânico, ou seja, o médico falou para ela que ela tem ataque de pânico, o que ela vai fazer? Ela vai acabar ficando mais dentro de casa do que saindo, porque a pessoa vai acabar ficando com medo de sair aí fora e às vezes numa fila de uma padaria ou de banco ou de outros tipos de lugares, acabar tendo crise de pânico próximo a um monte de gente, ou seja, num lugar público e todo mundo tá vendo aquilo e além disso, para ela não passar esse tipo de constrangimento para ela acaba preferindo ficar dentro de casa. Então é aí que vai desencadeando às vezes uma depressão, ou outros tipos de problemas mais graves, tá bom? E outra coisa muito importante também é lembrar que uma pessoa que tem crise de pânico ou ataque de pânico, ela pode ter várias crises durante um mês, ou ela não pode ter crise nenhuma durante o mês, mas durante uma semana ela tem várias crises de pânico. Mas essa pessoa nunca vai saber se ela vai ter várias no mês ou várias em algumas semanas ou uma semana. Então encerramos aqui o assunto sobre ataque de pânico. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente no WhatsApp ou deixa aí nos comentários também sobre o ataque de pânico, tá bom? Então nós já terminamos nossos outros 2 assuntos, já expliquei pra vocês como que funciona. E agora a gente vai pro último assunto da nossa videoaula de hoje. Esse assunto nós vamos falar sobre convulsão, tá? Muitas pessoas sabem, a convulsão ela é bem famosa. Muitas pessoas sabem e outras pessoas também não sabem. Eu vou explicar para quem não sabe aqui o que é e para as pessoas que sabem relembrar o que é, tá bom? A convulsão ela é um distúrbio neurológico que acaba causando contrações involuntárias dos nossos músculos do corpo. E aí pode causar outros tipos de coisa, por exemplo, um engasgo, traumatismo craniano, e eu já explico para vocês o porquê que isso acontece. Então, imaginem aí comigo como que funciona. Dentro da cabeça de vocês, vamos supor que é como se fosse a tomada de casa de vocês. Aquelas monte de tomada ligada num Benjamin ou numa extensão, tá? Que você coloca videogame, televisão, várias ligadas numa tomada só. E aí, uma pessoa teve uma convulsão por estresse. O estresse seria aquela quantidade de tomadas ligadas no mesmo lugar e acabar acontecendo o que acontece numa tomada dessa, que seria uma explosão daquela tomada e tudo parar de funcionar. E aí quando acontece isso dentro da nossa cabeça, acaba gerando uma convulsão, tá bom? Que seria aquela contração involuntária dos músculos. Ou seja, quando os seus músculos começam a contrair de uma forma assim que você não consegue explicar, tá bom? E é isso que é mais ou menos como que funciona uma convulsão dentro do nosso cérebro. E agora vocês devem estar perguntando aí, nossa, mas o que causa uma convulsão? Um dos exemplos é esse que eu acabei de dar para vocês, que seria o excesso de estresse, ou seja, quando você acaba ficando muito estressado, pode ser uma causa de uma convulsão. Outra coisa seria hemorragia. O que é hemorragia? Que seria aquele sangramento que não para nunca. Pode ser tanto dentro quanto fora, quando você se corta, ou até mesmo uma hemorragia interna, que seria de algum órgão dentro de você, mas que você acaba não percebendo ali no momento, porque você não vê aquele sangramento.
tá? Outra coisa é aquela intoxicação por produtos químicos. Quem assistiu a aula passada vai lembrar sobre a intoxicação por produtos químicos, que foi aonde que eu falei para vocês que quando você acaba ingerindo algum produto químico por acidente, não foi nem porque você quis, foi algum acidente, pode causar uma convulsão também, tá? A falta de oxigenação no cérebro, o que seria isso? A falta de ar aqui dentro. Lembra que eu falei para vocês da asma? A asma seria aquela quantidade de ar que a gente coloca para dentro e não consegue soltar. Com isso, a circulação de ar dentro do nosso corpo, ela acaba parando. Então acaba faltando ar dentro do nosso cérebro também. E isso também causa hemorragia. Algumas convulsões também são causadas por efeitos colaterais de alguns remédios que a gente acaba tomando. Um exemplo seria um remédio que você não tomou ou que você nunca tomou na vida. E aí você acabou tomando esse remédio e acabou tendo algum efeito colateral. Algumas doenças, como por exemplo alguns tumores, tá? Que seria um edema, que seria um inchaço interno, pode ser tanto no cérebro ou até mesmo alguma doença cerebral que a gente possa ter, que ela pode causar também convulsão, como até mesmo algum tipo de inflamação, tá? Que a febre mesmo, através da febre, a gente pode ter convulsão. Acho que a mais comum que vocês já devem ter ouvido falar, que seria quando a gente tem febre muito alta, ela pode acabar tendo uma convulsão. Então por isso que o pessoal fala assim, nossa, quando você está com uma febre muito alta é muito perigoso, porque ela pode acabar causando uma convulsão dentro de você, tá? E uma febre nada mais é do que uma inflamação que aconteceu no nosso corpo e que a gente ainda não descobriu, tá? E a febre, ela é como se fosse um alerta, certo? E aí, com essa febre muito alta, ela pode acabar causando uma convulsão em você. E como sempre, como nós viemos fazendo em todas as aulas aqui, toda doença tem um sintoma, né? Não é diferente com a convulsão. A convulsão seria a rigidez muscular. Lembra que eu falei para vocês que na convulsão a gente tem contrações involuntárias do nosso músculo? Ou seja, quando o músculo acaba mexendo sem que a gente pense para ele mexer. Por exemplo, aqui eu vou pedir para eu levantar o braço. Quando eu estou levantando o braço, eu estou contraindo o meu músculo. Na convulsão, você acaba se mexendo, mas que você não quer se mexer, tá? É quando o seu cérebro manda informação para o seu músculo e lá ele fala assim, contrai, contrai, contrai. E você está contraindo, mexendo a mão, ó, para lá e para cá, sendo que você não está pedindo para que isso aconteça, tá? E a rigidez muscular seria nada mais do que quando aquele músculo acaba ficando duro, tá? Por exemplo, você acaba fechando a mão e não consegue abrir. Os sintomas não acontecem em todo mundo. São sintomas em que algumas pessoas apresentam. A rigidez muscular é uma delas. Outra coisa seria os lábios azulados, tá? Não é totalmente azul como se fosse um avatar, tá bom? Ele é azulado. Ele mantém a cor que a gente tem, só que ele fica levemente azulado, sabe? Bem pouco. Então assim, você consegue perceber também através dos lábios. Outra coisa seria os olhos virados para cima, tá? Muitas pessoas que acabam tendo convulsão ali na hora, ficado com os olhos virados para cima durante as contrações involuntárias dos nossos músculos. Outra coisa também é a inconsciência. O que seria inconsciência? É quando a gente acaba perdendo a noção do que está acontecendo ali no momento, tá? Você pode estar acordado ou até mesmo desmaiado, mas você não tem noção do que está acontecendo ali em volta. E por último, a saliva abundante, ou seja, quando você acaba babando bastante, tá? Você acaba não conseguindo engolir e aí fica aquele acúmulo de saliva na boca e aí você acaba babando bastante. Isso é muito importante, pessoal. Através dessa saliva abundante é aí que ocorre o perigo, tá? Através daquele tremor e a saliva é ali que acontece o perigo da convulsão. Por quê?
Quando você está salivando bastante, você pode acabar engasgando com essa saliva, tá bom? E aí agora que a gente vai aprender o que a gente deve fazer para que isso não aconteça, tá bom? Para que a gente possa ajudar uma pessoa que está ali convulsionando na hora. Então chama o irmão ou irmã, ou o papai, a mamãe, se você não tiver irmão ou irmã, quem é mais próximo aí de você nesse momento, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que é praticando que a gente aprende? Então, chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, pede pra gravar e manda pra gente também, tá bom? Porque lembra que eu falei que vocês gravando a gente vai postar nas redes sociais e com isso vocês estão ensinando outras pessoas a fazer a mesma coisa que vocês, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai aprender como que a gente vai agir diante de uma convulsão ou através de uma pessoa que está tendo convulsão, o que a gente deve fazer para ajudar elas, certo? Então vamos lá. Como que a gente deve agir diante de uma pessoa com convulsão? Lembra que a gente falou, que eu falei pra vocês, que os bombeiros sempre trabalham com o joelho no chão. Caso aconteça de alguma pessoa tentar querer ajudar ou vir afobado, consiga impedir ela de alguma forma. Até mesmo para ela não acabar te derrubando em cima da vítima. Primeiro passo, o que a gente deve fazer? Primeiro, como sempre, a gente deve se acalmar, né? A gente deve nos acalmar para depois ajudar. Feito isso, a gente vai procurar uma pessoa mais próxima, se tiver, para que ela consiga pedir ajuda para emergência enquanto você estiver atuando aqui ou tentando ajudar, tá bom? Esse é o segundo passo. O terceiro passo, a gente deve analisar a situação, tá bom? Para ver se a gente não vai acabar nos prejudicando naquele momento. Por exemplo, se tiver algum objeto cortante por próximo, a gente deve sempre prestar atenção nisso, tá bom? Analisar a situação ali, tá? Outra coisa, ele vai estar convulsionando já. Vai. Começa. Isso, tá tremendo. O que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que você pode ter algum tipo de traumatismo craniano? O que é isso? É um trauma que acontece quando a gente bate a cabeça, tá bom? Então, se ele tá convulsionando e tá tremendo, automaticamente ele pode estar batendo a cabeça direto no chão. E a gente não sabe com que força que ele tá batendo a cabeça no chão. E não é nem um pouco bom quando você bate a cabeça no chão, certo? Porque isso pode causar outros tipos de problema. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é tentar fazer com que a cabeça dele não bata no chão. Como? Colocando algum pano, tá? Pode ser tanto camiseta ali no momento, pode ser qualquer outra coisa que você possa colocar por baixo da cabeça da pessoa para que ela não fique batendo com a cabeça no chão, tá? Então vamos lá. Continua. Convulsão. Vai. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar pano por baixo, certo? Para que ele pare de bater a cabeça no chão. Aqui já fica mais confortável para ele não bater a cabeça no chão. O próximo passo é virar a vítima de lado. Por quê? Se ela tá assim, lembra que eu falei para vocês que ela tá babando muito? Não engasgar com a saliva, a gente precisa virar a vítima de lado. Virar a vítima de lado. Para que ela, ao invés de engolir a saliva, ela acabar babando aqui mesmo. Pode ser tanto no pano que você colocou ou outra coisa do tipo. Lembrando também que tem um mito sobre a convulsão. Muitas pessoas falam que durante a convulsão a pessoa acaba enrolando a língua e engasgando com a língua. Aqui a gente pode ver que ele não engasga com a língua. Ninguém engasga com a língua. O que causa o engasgo é a saliva, tá? Muitas pessoas falam que você precisa enfiar o dedo dentro da boca para desenrolar a língua. Mas não façam isso, pessoal. Primeiro porque a língua dele não vai estar enrolada. Segundo, porque ao enfiar o dedo dentro da boca dele, você pode tanto machucar a boca dele, como até mesmo machucar o seu dedo. Por que a gente pode machucar nosso dedo? Quando a gente vai enfiar o dedo dentro da boca dele, lembra que a contração dos músculos elas são involuntárias? Então, automaticamente quando você enfia o dedo dentro da boca dele, ele pode acabar mordendo o seu dedo muito forte, sem até mesmo perceber, pode acabar cortando, tá? Você pode acabar se machucando, então não façam esse tipo de coisa, tá?
O outro passo também é segurar a pessoa para que ela não continue se machucando ou até mesmo se batendo no chão, porque isso pode machucar ela, tá? Até que a convulsão pare, tá? Ela pode durar tanto segundos quanto até 1 minuto, tá bom? Então a gente precisa segurar a pessoa até a convulsão passar. E outra coisa, muitas pessoas que têm convulsão, depois que elas param, elas vão querer levantar. A gente não pode deixar, tá? Porque lembra que ela veio de uma inconsciência, ou seja, ela não tem noção do que aconteceu ou o que está acontecendo no momento. Então ela vai perder o equilíbrio, ela vai ficar desesperada, vai acabar levantando e até mesmo pode cair de novo e se machucando novamente. Então é por isso que nós não podemos deixar a pessoa levantar, certo? Então é isso, pessoal. Lembre-se de que é muito importante que vocês precisam ligar para emergência quanto antes durante a ação, tá? Porque lá no hospital a pessoa vai ver se ela machucou alguma coisa e até mesmo receber os tipos de medicamentos adequados ali para aquele tipo de situação que ela passou. Os nomes nos comentários aqui para valer aquele pontinho, certo? Não se esqueçam também do vídeo e muito menos de praticar. É aonde vocês aprendem, tá bom? É na prática que vocês aprendem, certo? E vão estar também ajudando outras crianças e ensinando outras crianças a fazer o mesmo que vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Deixa nos comentários se vocês gostaram também, tá bom? Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, até a próxima, pessoal!